A Ana, ela tá há 2 meses, recente, no meio digital. E ela tem bons resultados. Ela vai compartilhar um pouco da história dela. Eu sei que alguns de vocês estão no momento de transição. E a história da Ana começa em um momento de transição. Então eu quero que a Ana compartilhe com vocês aqui um pouco da história dela antes. Como é que era a vida da Ana antes do digital. Muito prazer, eu sou a Ana, tenho 30 anos e eu sou personal trainer. E até então eu fui criada naquela mentalidade, naquele caminho da roça. Eu sou de uma cidade muito pequena de 12 mil habitantes e eu fui na minha criação você precisa ter um registro, você precisa ter um nome e trabalhar CLT. Então, desde o começo, veio, não sei se alguém já passou por isso, mas, assim, na ideia dos meus pais, se eu não tivesse um trabalho com carteira registrada, tava tudo errado. Minha mãe falava que eu não trabalhava, onde já viu, tem rolo nisso. Então, eu sempre fui criada nessa crença limitante de eu tenho que ser empregada, eu tenho que ser funcionária, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, freneticamente, eu não tenho que ter nada, não tenho que ter horário de almoço. E sempre foi toda essa loucura acoplada dentro da minha cabeça. E aí, durante 7 anos, hoje eu moro em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e durante 7 anos, após sair da faculdade, até há 2 meses atrás, eu trabalhava numa academia, inclusive a melhor academia de Ribeirão, saiu até na Veja, que era a melhor academia de personal trainer, que era uma academia bem diferenciada e registrada, CLT. Na teoria eram 8 horas de trabalho, mas na prática eu trabalhava entre 12, cheguei a trabalhar até 15 horas, de 12 a 15, sempre variava. Às 8 eu nunca dava, sempre dava mais. E aí eu comecei a trabalhar nisso e continuei durante esses 7 anos trabalhando freneticamente. Eu vi 7 anos da minha vida passar com o piscar dos olhos. Eu não tive férias, eu não consegui juntar dinheiro, porque eu trabalhava com o meu dinheiro e não o meu dinheiro para mim. Eu não tinha uma vida social muito ativa, porque eu nunca tinha dinheiro. A realidade era essa. E aí, em meados agora dessa pandemia, há 2 meses atrás, eu entrei em contato com o Saulo. Gente, nesse processo de pandemia, eu não sei a área de vocês, mas algumas áreas sim foram afetadas, principalmente quem está no modelo muito físico, né? A academia foram uma das mais afetadas, a gente sabe disso. Alguns modelos não afetaram em nada, pelo contrário, cresceram porque foi o único caminho, né? E aí a Ana, ela estava nesse processo de que ela pensou, né, em começar a fazer essa transição. Na verdade, ela já estava há um tempo. E aí, meio que a circunstância fez ela jogar o chapéu e depois dar um jeito de pular o muro para pegar o chapéu. Não foi Isso. as circunstâncias, né? Não, o que aconteceu foi que na primeira semana, eu lembro a data perfeita, foi 18 de março, decretaram que as academias iam fechar. Mas para nós seriam apenas 2 semanas, né? Todos achavam que 15 dias tudo voltaria ao normal. Então, meu chefe foi lá e deu férias para todo mundo durante 15 dias. Só que uma pessoa que já trabalha há 7 anos e que tem um salário básico, você sabia que por mais que acontecesse alguma coisa, aquele salário viria. De repente, eu me peguei de férias, pensando, meu maior valor, que é o meu valor percentual, que é o percentual que eu ganho por aluno, eu não vou ter, porque eu tô de férias, como que vai acontecer? Aí veio aquele clique, falei, não, vou começar a dar aula online. E aí até então as pessoas começaram a rir da minha cara no meu trabalho, ficando louca, ligar pelos outros por WhatsApp, como assim? E aí eu comecei a pensar nesse meio digital, né? E aí foi isso. Então as circunstâncias começaram a queimar, a arder dentro de mim por uma questão mesmo de necessidade. A academia ficou mais de 3 meses fechada aqui em Ribeirão. E aí sim eu fui atrás do Saulo, né? Saulo, transição, acho que é basicamente isso. Aí a Ana, ela não era o perfil do digital, na verdade, ela tinha um pouco de resistência, ela me contou uma certa. Na verdade, eu tinha muita resistência, porque tinha muita essa crença limitante. Falei, vou ganhar dinheiro na internet? Como que é a internet? Vou ganhar dinheiro? Fica doido, isso não existe. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ser suado. Aquela mentalidade de que o dinheiro é sofrido estava muito instalada dentro do meu coração. E é difícil vencer essa barreira. Falando assim, parece fácil, mas antes de eu tomar toda essa posição, eu fiquei noite sem dormir, eu tive crises de ansiedade, porque tudo para mim era ligado a isso. E aí eu falei assim, chega, não aguento mais trabalhar para os outros. E eu peguei e falei, eu Ó, não aguento só, mais. só abrindo um parênteses, não só na área do personal trainer, do educador físico, mas no meio criativo também tem muito de que você precisa trabalhar feriados, você precisa virar noites, você precisa, enfim, a jornada do profissional criativo é muito parecido com o do educador físico. Quem se identifica, coloca nos comentários que
para ganhar dinheiro precisa trabalhar muito. Acho que isso é comum em muitas áreas, viu? Mas e aí, Ana, como é que foi? E aí eu resolvi tomar uma posição. Fui contra todos, né? Que deixe claro, ninguém da minha família aceitou, falando que eu tava ficando louca mesmo, retardada. Um dia você viu, numa pandemia, eu pedi demissão, enquanto todos estavam sendo demitidos, eu resolvi abrir mão do meu salário, do meu emprego, pra tentar algo novo. E aí fui atrás do Saulo. Antes de eu pedir demissão, eu liguei pro Saulo, acho que foi numa quarta, né, Saulo? Foi numa quarta, faltava 2 dias, ela falou, Saulo, vai ser na sexta. Falei, Aí eu Saulo, falei, aí, aí, eu- certo. aí ela dava pra sentir na voz dela que ela falava que ia fazer isso, mas a voz dela ainda tava meio que tipo anestesiada, tipo, eu não acredito que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Era muito louco. Foi assim, foi um passo de fé. Sabe quando você tá cansado? Você fala assim, não aguento mais, cheguei no meu limite. Eu fui assim, na minha exaustão, não eu sentia mal de chegar na academia. Eu falei, isso não é pra mim, tá me fazendo mal. E aí falei pro Saulo na quarta-feira, falei, ó, eu vou pedir demissão e eu preciso de você. Aí ele falou, não, Ana, vai com calma, né? Faz suas contas primeiro, mas eu tô aqui pra te ajudar. A gente vai sentar, vai conversar, nós vamos planejar como vai ser sua carreira a partir de agora. E aí, na verdade, quando eu fui falar com o Saulo a respeito disso, eu já fui pensando assim dentro de mim, ó, o Saulo, eu preciso de você, porque a partir de agora eu vou sair da onde eu tô e vou começar a dar aula fora, e eu preciso de uma camiseta com um uniforme para todo mundo me conhecer. Então eu tenho que ter meu logo e eu tenho que ter uma marca. Como que eu vou sair sem marca? Ninguém vai saber quem sou eu. E eu preciso também ter uma marca para eu colocar no. Eu pensava, olha a minha cabeça, eu pensava que eu precisava de uma marca d'água para postar no meu Instagram, nas fotos, nos stories, nas marcações que eu fizesse, porque a partir daí as pessoas iam começar a me conhecer. Na quinta-feira, no dia seguinte, não consegui esperar, pedi demissão, falei com o Saulo, nós nos reunimos na segunda-feira, e aí ele começou a fazer um monte de perguntas e abrir os meus olhos assim de uma maneira que eu não sabia mais, porque eu pensava, como que eu vou mandar como meu portfólio, eu nem tenho um portfólio. O que é um portfólio? Como que eu vou me apresentar para a pessoa? E na época era muito interessante que eu pensava assim, ó, como eu saí de uma academia muito cara, para vocês terem ideia, assim, para treinar comigo 2 vezes por semana de 30 minutos, a pessoa pagava R$ 642. E como eu saí dessa academia, eu ainda me sentia, entre aspas, vinculada com ela, e eu pensava assim, quanto que eu vou cobrar? Então a pessoa pagava mais de R$ 100 para treinar comigo, né? Aliás, que dava 90 e poucos reais, alguma coisa assim, e eu pensava, não, eu tenho um treino, um assalto. Não, é um treino e vale a pena. Se você treinar comigo, você vai ver que vale a pena. Não é um assalto. Marca uma aula comigo. E aí, o que acontece? Eu pensava, não, eu vou cobrar R$ 50. Aí um dia o Saulo falou assim pra mim, tá, Ana, mas você pensa em aumentar? Dentro de mim eu pensava, não, o que esse menino tá falando? Porque eu não tinha essa confiança dentro de mim nem pra aumentar a minha hora. Eu precisava, sim, de uma ajuda. Eu sentia essa dificuldade dentro de mim. Bom, e aí nós começamos a conversar. E aí foram surgindo outras coisas, Eliana, mas você precisa mostrar o seu resultado. Como que você constrói tudo isso? Como que a pessoa... Qual é o nicho que você quer atingir? Eu falei, emagrecimento. Ok, então você precisa de prova social. Preciso de prova social. Em 7 anos eu não construí nenhuma prova social, porque ninguém deixava eu tirar foto. Meus alunos não queriam fazer avaliação física. Quem fazia avaliação física era nutricionista. Então aí eu tive que, assim, girar realmente 180 graus na minha vida e ter muitas mudanças para criar essa apresentação. E o fato dessas mudanças todas para criar a apresentação foi instigando muitas coisas dentro de mim. Até que nós chegamos num produto, né, Saulo? Já falo isso? Ana, vocês perceberam que ela disse, Saulo, eu preciso de um logo, né? Eu sei que tem uma galera aqui de design de marcas. Eu vi um monte aqui. O que eu falei pra Ana quando ela me disse isso? Primeiro eu perguntei pra ela, como é que tá o seu caixa? Ela falou, tá, não sei o quê. Aí eu passei o orçamento para ela. Na época o orçamento era, eu não lembro direito, mas acho que era 1,5K. Falei, não, Ana, você não precisa de logo agora, você precisa de cliente. Eu desvendi, tava vendido. Ela falou, não, eu vou fazer o logo. Ela falou, vou passar no cartão, vou dividir. Falei, você não vai fazer isso, porque você tá usando um limite, um dinheiro que você não tem e você tá no processo de transição, não faz sentido. Você vai ter o logo, o que você vai fazer com ele? Gente, eu desvendi o projeto e falei, você vai fazer o seguinte, você vai ter 1 hora de consultoria, mentoria comigo. 1 hora e era R$ 300, tá? Na época eu não estava aberto para fazer, só que o momento de transição dela casa muito com o momento de transição que eu fiz lá atrás, 2014. Então, nós fizemos lá mais ou menos 1 hora e 15 de conversa. E aí, na semana seguinte, olha só que interessante, vai muito do perfil. Nessa 1 hora, eu percebi que a Ana é totalmente perfil execução.
Então, se eu passasse coisas muito detalhadas, ela ia procrastinar. Eu fiz um planejamento simples, aí na semana seguinte ela foi lá e implementou. Como é que foi, Ana, a implementação? Deu um monte de tarefa e assim, ó, eu sou de metas, eu sou de resultados, sabe? E aí eu comecei a implementar. Só que aí eu ficava com um pouco de medo das coisas que ele mandava eu fazer, sabe? Mas eu falei, não, eu tenho que confiar, né? Na verdade, eu pensava, eu tô gastando, eu preciso, não posso jogar meu dinheiro fora. Então, eu vou fazer o que esse menino tá mandando. E aí nós começamos, então, a implementar. E aí ele falou, não, Ana, a gente consegue escalar o seu produto. O meu produto é um produto de emagrecimento, onde eu vendo treinos online. E aí nós começamos a realmente escalar isso. E realmente começamos a colocar a boca no trombone, comecei a aparecer nas minhas redes sociais. E aí nós começamos a usar estratégias que ele falava, e assim, que sinceramente eu falava, esse menino tá ficando doido. O dia que ele falou pra mim que eu tinha que fazer uma live, você tem que fazer uma live pra apresentar, não sei o que, eu falava, não, esse Saulo tá pirando. Mas aí eu realmente comecei a implementar. O programa deu tão certo que na primeira turma foram 59, em uma turma, 59 alunas. Em quantos dias, Ana, você conseguiu isso? Em 5 dias. Gente, ela não... ouve o que ela tá falando. Ela nunca fez uma venda. Eu não falei para ela. Nós não abrimos o Photoshop nem o Illustrator. Eu não abri para criar para ela. Ela não abriu para aprender. E em 5 dias ela conseguiu 59 alunos. 5 dias. Na semana seguinte ela foi implementando e já começaram a aparecer os resultados. Então, e aí, como é que foi, Ana? Qual que era a meta? Então, o Saulo falou assim para mim, ó. Ana, se uma pessoa fechar, o programa funciona. E aí eu pensava assim, ó, esse menino tá ficando doido, uma pessoa fechar? Não, eu sou do resultado, sabe? Além de ser personal trainer, gosto muito de correr. Então eu crio muitas metas, eu tento barreiras de superação o tempo inteiro. Eu falava, não, uma pessoa não, que isso? E aí eles me seguravam um pouco, né? Porque se ele não me segurar, eu vou muito, aí eu disperso. E ele falava, não, Ana, nós temos essas metas, temos isso e temos aquilo. E aí a gente não investiu nenhum real. Os vídeos não foram editados, não teve nenhum trabalho quanto a isso. E aí foi, assim, muito melhor do que eu pensava. Você lembra em valores quanto deu isso, Saulo? Descontando ó, gente, pra você ver o nível. A Ana não usava PagSeguro nem PayPal. Eu nem sabia o que era isso, na verdade. Ela nem sabia. Ah, detalhe. Além dos 59 alunos que ela atendeu, vieram 2 alunas de fora do Brasil. De Nova York, é isso? 2 alunas de Nova York, a R$ 70 a meia hora online. E assim, as meninas nem perguntaram. Que no total dava nem R$500? 2 vezes por semana, 560. Então tá. E se eu tivesse na academia, eu ganharia 30% de 642, daria 200 e pouco, 215, trabalhando no presencial. Então, assim, eu lembro que descontando a porcentagem do PagSeguro, acho que tinha dado 3.500 no primeiro mês, mais esses 500 de cada uma, dá uns 4.500 no primeiro mês, que ela fez, sozinha, com a instrução, foi lá e implementou. Né? É isso? Isso, era isso. E assim, ó, na época da pandemia, meu salário na academia tava 2.200. Ou seja, ela praticamente dobrou que ela tava ganhando. Em 5 dias. Óbvio que, assim, não foi... eu acho que isso também tirou muito da minha cabeça, porque às vezes as pessoas entram no digital também e acham que não vão trabalhar. Né? E foi implementado, o programa foi feito, teve determinação, teve perseverança, teve um estudo de ambas as partes, eu aprendi muito com o Saulo, e é isso. E aí nós partimos para o segundo, que foi feito agora recentemente. O segundo, nós aperfeiçoamos o primeiro mês, o bom de tudo é isso, é que a gente teve métricas, números. No segundo mês, ficou mais fácil da gente entender os pontos de melhoria. Aí a gente partiu para a segunda turma. Para a primeira turma, a gente fez uma ação de renovação. Afinal, já tinha galera que comprou dela. Inclusive, é uma das coisas que eu falo muito. Você não precisa necessariamente trazer cliente novo. Você pode pegar os clientes que você já tem e oferecer novamente um produto ou um produto que tenha um resultado diferente, mas esteja dentro ali do que ele precisa. A Ana fez isso. E aí, logo na primeira turma, ela conseguiu renovação da primeira para a segunda. Eu acho que foram uns 800, 750 de renovação, né? Isso. Aí fomos para a turma 2. Como é que foi o resultado da turma 2? E aí nós fomos para a turma 2, e aí meu produto antes era R$57. E aí o Saulo falou, não, Ana, agora a gente precisa subir esse produto e tudo mais. E aí ele foi para R$97. Acho que eu não lembro de cabeça, mas deram isso, acho que 15 ou 16 meninas. Lembrando que também teve uma premiação que eu não concordava, que eu falava, o que esse menino, agora que eu tô ganhando dinheiro, esse menino inventou um negócio de premiação. E aí ele colocou uma gamificação,
né, a estratégia para ganhar R$ 500 quem mais perdesse peso, para que eu tivesse prova social. E as provas sociais foram surgindo, e todas as estratégias que nós usamos, quanto à divulgação no Instagram, sem nada pago, mas no sentido assim, ó, para as meninas participarem desse desafio de em busca dos R$ 500, quem mais perder em percentual de peso, elas postavam no Instagram, e a partir daí meus seguidores começaram a crescer e tudo mais. Você tinha quantos Então, seguidores, você lembra? eu tinha 2.900. 2.900. Galera, quando eu Isso, comecei o meu, eu comecei sem colocar o pago também, e eu comecei com 900 seguidores, tá? Isso é pra você entender que não precisa de muitos seguidores pra começar. nós fomos pro segundo, e aí eu achei, primeiro, que nessa live que eu tive com as meninas, explicar sobre a live da renovação foi muito satisfatória, porque quase 100% das meninas que participaram da live fecharam nessa aula. Isso foi um ponto muito positivo que nós discutimos. E aí, no segundo, o produto subiu para R$ 97. E assim, eu não sei ao exato, ao certo, quantas meninas já deram, porque ainda estão caindo alguns pagamentos. Deve até pedir para encerrar o link hoje, mas já deram mais de 80 meninas. 80 meninas. E até onde a gente contabilizou os que caíram, né? Tem pagamentos que demoram até 3 dias, mas até onde a gente contabilizou, deu R$ 6.400 no segundo Com os mês. descontos, né? Com os descontos, o Do PagSeguro. Limpo. Teve alguma aluna que pegou personal com você esse segundo mês? Não teve uma aluna que pegou personal comigo, mas eu tive várias indicações de meninas que não queriam, por exemplo, tem uma aluna minha que queria emagrecer, mas ela tem uma amiga que não queria emagrecer, mas o foco dela era hipertrofia. Ana, você trabalha com isso? Trabalho. Aí fechou o personal. Então, por indicação, foi isso. Também tem a parte que aconteceram vários imprevistos nessa aula, nessa última turma. Meu WhatsApp, onde a gente não sabe se foi banido, se foi para ser hackeado. Meu Instagram não estava postando. Então, nada disso foi suficiente para nos parar, né? Nada, graças a Deus. E deu tudo certo. Mas agora já foram 59, com quase 80, porque a gente parou de contar, 139 pessoas impactadas pelo Seca Já. 139 pessoas em 2 meses, né, Ana? 2 meses. Show. Pessoal, esses foram os resultados da Ana. Eu trouxe ela aqui porque ela é de uma área totalmente diferente da nossa. E eu gosto de trazer gente diferente, embora eu tenha pessoas que tiveram resultado no design, mas eu gosto de trazer gente que não tem habilidade nenhuma no design, para vocês verem que dá para gerar resultado independente do conhecimento que você tem hoje. A Ana, ela dava aula como personal há 7 anos, era o que ela fazia. De repente ela decidiu, e esses foram os resultados dela em menos de 2 meses. Não chegou a dar 2 meses. Vai completar 2 meses agora. Vai completar. E Ana, qual que foi o resultado, assim, depois que você entrou no digital, que você não esperava e você teve? O primeiro resultado que eu achei que eu não tivesse, a primeira delas. Eu sei que isso não é quantitativo, mas é qualitativo. Eu comecei a acreditar mais em mim, muito mais. Eu vi que eu não precisava daquela loucura de todo aquele sofrimento, e eu vi que o digital tem mercado, que o digital realmente acontece, e eu acredito tanto nisso que eu fechei. E outra coisa, com a implementação do primeiro Seca Já, foi tão forte, os resultados foram tão bons para mim, que eu já fechei minha agenda no período da tarde para trabalhar como personal presencial, e só fiquei no presencial no período da manhã e no Seca Já no período da tarde. Hoje eu não pego mais aluno presencial, e eu tô assim, respirando fundo, esperando mais um pouco, né, vendo como serão as coisas daqui para frente, mas em breve eu quero abandonar o presencial e ficar só no online. Gente, depois que a gente entra nesse modelo, é difícil a gente querer voltar a pensar como era antes, né? Engraçado que quando eu comecei a entrar no digital, eu andava na rua no período da tarde, eu me sentia mal, porque é a mesma sensação da Ana, parecia que você estava fazendo coisa errada. Tantos anos trabalhando no CLT, das 8 às 18, quando você sai na rua, tipo, 2 horas da tarde, você se sente até culpado. Mas aí depois que você vê que você consegue ter um estilo de vida mais leve, com resultado, com a liberdade que você quer de trabalho. Um detalhe, a turma 2 da Ana fechou. O último dia da inscrição, ela tava fazendo compra na onde que você tava? Você tava andando em São Paulo fazendo compra, né? Aí eu falei, Ana, você consegue fazer uma live? Ela falou, Saulo, não dá porque eu tô fazendo umas compras aqui em São Paulo. Ela fechou a turma viajando, ela não tava em Ribeirão Preto. Ele me mandou uma mensagem, Ana, e aí, tá tudo bem? Você consegue fazer uns vídeos, assim, pra gente fazer uns insights, tal. Eu falei, Saulo, tô no outlet, tipo assim, não vai rolar. E isso me deu uma liberdade muito, muito grande, geográfica também. Até abrindo um pouco, assim, a respeito da minha vida pessoal,
daqui uns meses eu caso, e uma das coisas que mais me atrapalhava era pensar, nossa, como que vai ser difícil eu abandonar os meus alunos presencial, como que eu vou sobreviver com isso? E ontem nós estávamos até conversando sobre isso, que agora eu tenho liberdade geográfica. E pra gente que trabalha com design, nossa, pra mim era muito importante, que eu não via o sol, gente. Eu não sei vocês, mas eu não via o sol. Eu entrava às 8, saía para almoçar, depois entrava de novo ali, ficava fechado, e aquilo me incomodava muito em 2014. Ana, e se fosse para você deixar aqui para o pessoal que ainda não entrou no digital, ainda não fechou os primeiros clientes, o que que você deixaria de dica para eles que estão pensando em começar a entrar? Eu acho que a primeira coisa é não perca tempo, não perde. Eu havia conversado com o Saulo em 2015, eu sei que há tempo para as coisas acontecerem, que a sementinha já foi plantada, já havia sido plantada em mim, mas eu demorei 5 anos. E talvez se eu tivesse implementado tudo antes, talvez se eu tivesse tomado essa posição e dado um passo desse, sabe? Precisou vir uma pandemia para eu pedir a demissão. E hoje eu entendi o quanto eu sou capaz e o quanto o digital tem muito a oferecer. Então, acho que a minha principal dica de hoje é não perca tempo. E, assim, parece clichê isso, né? Mas vá atrás dos seus sonhos. Eu sempre que via, inclusive, eu não comentei isso também, Saulo. Todas as vezes que eu via, o Saulo tem os depoimentos dele lá, né? Aí eu vi um de uma menina que ganhou 27 mil no mês. Aí eu falei, tá me zoando, é comprada. Essa é comprada. Todas as vezes que eu via algum depoimento de muito sucesso na internet, eu pensava, não, esse aqui não, para. Faturou 8 mil em uma semana. Ah, para, não existe. Então, eu quero dizer que existe sim, e que hoje eu te diria, não perca tempo e procure realmente um mentor. Não é uma propaganda, assim, aliás, é uma propaganda sim, mas vá atrás, busque um mentor e alguém que realmente esteja disposto a te ajudar a trilhar o caminho, que eu acho que esse é o segredo de tudo. Muito obrigado, Ana, pela sua participação, Imagina, por compartilhar a sua história. imagina, Agradeço mesmo de coração. imagina.